Devagar, chega lá. Queridos, vamos abrir a palavra do nosso Deus do livro de 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Eu vou convidar os irmãos que puderem ficar de pé, certo? Para a gente fazer essa leitura. É uma leitura pequena e nós vamos nos centrar hoje apenas em um versículo, mas eu queria ler alguns outros versículos também. 1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 13 até o versículo 22. 1 Tessalonicenses 5, do 13 ao 22. Amém? Vamos lá, esperar mais um pouquinho, os irmãos acharem, para a gente fazer a leitura desse texto. Ok? Então leiamos 1 Tessalonicenses 5, 13 a 22. E que tenhais com amor e máxima consideração por causa do trabalho que realizam, vivei em paz uns com os outros, exortamos-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimo para com todos. Evitai que alguém retribua mal a outro mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgais todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma do mal. Vamos todos dizer o versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Querido Deus, louvamos a Ti por estar na Tua presença e pedimos ao Pai que o Senhor hoje à noite fale ao nosso coração e nos encoraje, ó Pai, nos anime a cada momento, que a Tua palavra, Senhor Deus, possa nos desafiar a viver realmente uma vida cristã de modo agradável aos Teus olhos. Nós agradecemos e pedimos, ó Deus, em nome de Cristo, amém. Poder sentar, irmãos. Nesse texto que nós acabamos de ler, nós estamos praticamente passando um por um, porque nós observamos que o apóstolo Paulo, quando escreve para a igreja de Tessalônica, ele fala algumas coisas, especialmente nesses últimos versículos da epístola aos Tessalonicenses, com relação a algumas qualidades do verdadeiro cristão. Por isso que nós estamos colocando aqui como tema da nossa mensagem, uma vida cristã normal. Uma vida cristã normal, um cristão normalmente, ele vai agir dessa forma como Paulo coloca aqui. Versículo 13, ele diz: vivei em paz uns com os outros. Então, um verdadeiro cristão, ele procura viver um ambiente de paz, um ambiente de tranquilidade, sem rivalidade, sem contratempos e sem realmente contendas. Nós vemos no capítulo 5, versículo 14, ele fala que nós devemos ajudar aos outros, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão fracos, que nós devemos amparar, que devemos orientar, que devemos exortar. Nós vemos no versículo 15, falando sobre a bondade, que nós devemos fazer o bem, principalmente também aqueles que nos fazem o mal. Nós não podemos retribuir o mal pelo mal, mas devemos fazer o bem sempre para com todos. Lá no versículo 16, o apóstolo Paulo fala que um verdadeiro cristão, ele é uma pessoa que está sempre alegre, regozijando-se sempre. E lá no versículo 17 ele fala sobre oração, que o verdadeiro cristão, ele está sempre em sintonia com Deus, sempre orando. Então até o versículo 17 nós já trabalhamos várias questões sobre esses conselhos que Paulo traz para nós. E hoje à noite nós vamos nos concentrar especialmente no versículo 18. O versículo 18 nós vemos que o apóstolo Paulo está falando sobre a questão da gratidão, que nós precisamos desenvolver gratidão em nossas vidas, nos nossos relacionamentos interpessoais. Então nós temos muito que falar sobre isso. Uma só palavra, gratidão. Nós temos muita coisa a falar, muita coisa a pensar e muita coisa também a refletir sobre apenas o versículo 18. Nós podemos, irmãos, dizer e observar que o apóstolo
apóstolo Paulo está ensinando a igreja de Cristo a desenvolver uma vida de gratidão contínua. Lembrando que os irmãos lá da igreja de Tessalônica, eles não estão enfrentando momentos de bonança, pelo contrário, eles estão enfrentando tempos maus, tempos de adversidades, tempos de frustrações. Volta só um pouquinho comigo para o capítulo 1, versículo 6. Olha só, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6. Paulo diz o seguinte: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita, tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Então Paulo reconhece que a igreja de Tessalônica era uma igreja que passava por muitas tribulações, muitas adversidades, principalmente no início, quando Paulo está iniciando realmente o trabalho lá na cidade de Tessalônica. E ele está mostrando para a igreja de Tessalônica que nós precisamos verdadeiramente desenvolver gratidão. Infelizmente, irmãos, nós vivemos numa sociedade ingrata. Nós vivemos num contexto onde as pessoas muitas vezes nos consideram como objetos. Uma vez que eu uso esse objeto e esse objeto não presta mais, descarta. Não existe reconhecimento, não existe credibilidade. A palavra obrigado muitas vezes tem sido excluído do nosso vocabulário, dos nossos relacionamentos também. Parece que nós somos escravos, que temos a obrigação de fazer alguma coisa para o outro, e terminando de fazer aquela tarefa, nem um obrigado, nem um reconhecimento nós recebemos em prol daquilo que nós fizemos. Então hoje à noite nós queremos refletir sobre essa atitude, quando Paulo diz que nós devemos ser gratos, não somente a Deus, mas também com as pessoas que estão nos beneficiando. Grato para com aquelas pessoas que nos ajudam, que nos auxiliam também. Então essa questão de ser grato é algo muito importante a ser praticado na vida cristã. Por isso nós colocamos uma vida cristã normal, um verdadeiro crente, uma pessoa que está comprometido com o Senhor. Ele é uma pessoa agradecida, ele é uma pessoa grata ao Senhor. E nós queremos observar pelo menos 8 verdades que tratam exatamente sobre a gratidão. E à medida que nós formos colocando estas verdades sobre a questão da gratidão, pode avançar, irmão, nós vamos observar aqui, através desses exemplos bíblicos também, pessoas que passaram por situações e por dificuldades, mas mesmo assim demonstraram gratidão no seu coração. Deus trabalhou na vida dessa pessoa para que ele pudesse demonstrar gratidão ao Senhor. A primeira grande verdade sobre a questão da gratidão que nós queremos trabalhar hoje à noite é desejo do coração de Deus ver o seu povo agradecido. Deus quer que o seu povo, que os seus filhos, que os seus servos sejam pessoas o quê? Agradecidas. Então é desejo de Deus que o seu povo seja agradecido. Deus quer que nós possamos desenvolver gratidão em nosso coração. O irmão Everton, ele leu um texto lá de Lucas, capítulo 17, do verso 11 ao verso 19. E nós vimos que nessa história, Jesus está curando 10 homens leprosos. Esses homens, eles viviam excluídos da sociedade por causa do seu estado de saúde. A lepra, naquela época, era uma situação muito grave. As pessoas tinham medo de se contaminar com a lepra. O tratamento para a lepra era a reclusão. As pessoas eram excluídas da sociedade. Os leprosos viviam nas montanhas, viviam afastados da civilização e da sociedade. E Jesus está passando numa comunidade leprosa, e estes 10 homens, de acordo com o texto de Lucas capítulo 11, capítulo 17, versículo 11 ao 19, estes homens começam a gritar, esses homens começam a pedir a Jesus complacência, pedir a Jesus realmente que ele pudesse compadecer da sua situação tão lastimável. Esses homens estavam realmente
situação extremamente caótica, vivendo num caos realmente. Jesus Cristo olha para aqueles 10 homens e toma uma decisão. Ele decide restaurar a saúde daqueles homens que estavam leprosos. Jesus Cristo decide restabelecer a saúde daqueles que estavam com ferimentos desde o pé até a cabeça. E aqueles homens vão se apresentar perante os sacerdotes, e os sacerdotes percebem que realmente todos eles foram curados de uma forma espetacular, de uma forma extraordinária, de uma forma divina. E somente um desses 10 homens decide voltar e dizer para Jesus: muito obrigado. E nós vemos lá no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 11 a 19, que esse que era samaritano, ele se joga aos pés de Cristo, ele louva Jesus pelo benefício que ele realmente efetuou em sua vida, e ele fica realmente maravilhado, ele realmente se prostra, ele adora Jesus Cristo. Mas Jesus, ele abre um parêntese nessa situação, e ele diz: olha, eu lembro que eu efetuei a cura de 10, e cadê os outros 9? Os outros 9 homens que receberam o mesmo benefício que aquele samaritano, aqueles 9 homens que foram curados da sua lepra e agora podem viver dentro da sociedade sem ser realmente rejeitado. Aqueles 9 homens não tomaram a iniciativa de voltar aos pés de Cristo e agradecer pelo seu benefício. Eles realmente usaram Jesus. E à medida que eles usaram Cristo e foram beneficiados, esqueceram do benefício que Jesus Cristo realizou na sua vida. E eu posso ver, irmão, Jesus Cristo nesse momento profundamente indignado, porque ele gostaria muito de ver aqueles 10 homens na sua presença dizendo: Senhor Jesus, muito obrigado pelo benefício que tens realizado em minha vida. Jesus queria ver aqueles 10 homens ali com gratidão no coração, mas somente um daqueles 10 decide se prostrar diante de Cristo e realmente mostrar a grande alegria do seu coração. Jesus Cristo estava triste nesse momento, porque aqueles 9 decidiram nem voltar para Jesus. Quantas vezes nós agimos também dessa mesma forma? Quantas vezes Jesus, com a sua maravilhosa graça e o seu maravilhoso amor, tem nos beneficiado de tantas e tantas e tantas formas. E quando nós recebemos o benefício, recebemos o derramamento da graça, das bênçãos celestiais, nem ao menos nos curvamos diante do Senhor e dizendo: Senhor, muito obrigado pela tua fidelidade, pela tua graça. Muitas vezes nós achamos que Deus é obrigado a nos abençoar. Não, Ele nos abençoa porque Ele é bom e Ele é fiel e Ele nos ama. Porque se Deus fosse decidir a nos abençoar por causa da nossa bondade, irmãos, nós estaríamos queimando no inferno, porque nós não merecemos nada de Deus a não ser o seu castigo e o seu juízo. Mas a sua graça, o seu amor infinito decide nos abençoar. Então nós precisamos desenvolver gratidão em nosso coração, porque é desejo de Deus para o seu povo. Deus quer ver cada crente agradecido. Lá no texto de Salmo 100, foi um texto também que o irmão Everton leu, interessante que os textos que ele escolheu, eu também tinha escolhido para fazer a leitura. Salmo 100, versículo 4. Veja só o que diz esse texto aqui. Salmo 100, versículo 4. Diz: entrai por suas portas. Ou seja, aqui está mostrando as pessoas entrando no templo, as pessoas entrando para adorar o Senhor, entrando nos átrios do Senhor. E o texto diz: entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rende-lhe graças, bem dizer o nome. Então Deus fica muito feliz,
Deus fica muito satisfeito quando Ele percebe que o seu povo se aproxima dEle com gratidão em seu coração, com o coração cheio de alegria, louvando e engrandecendo o seu nome. Deus quer que nós desenvolvamos gratidão em nossas vidas. Agora, uma outra coisa que nós também gostaríamos de falar sobre gratidão. Deus quer ver essa gratidão constante. Não somente uma vez na vida, não de vez em quando, mas a cada dia, a cada momento, porque grande é o Senhor e grande é a sua fidelidade. Gostaria de abrir com os queridos irmãos, Efésios capítulo 5, versículo 20. Efésios capítulo 5, versículo 20, que diz o seguinte: dando sempre graças, pelo quê? Por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo ensina para a igreja de Éfeso, ensina também para a igreja de Tessalônica, que nós devemos dar graças a Deus sempre, constantemente, a cada dia, a cada manhã, a cada momento que nós vivemos em nossas vidas. Deus quer que nós desenvolvamos constantemente aquele aspecto de gratidão pelos benefícios que Ele tem operado em nossas vidas. E agora nós vamos refletir um pouco sobre a vida desses dois, Adão e Eva. Adão e Eva, queridos irmãos, estavam no jardim do Éden, um lugar perfeito, um clima perfeito, um relacionamento perfeito. Deus colocou na vida deles tudo do bom e do melhor. Eles foram colocados no melhor lugar da terra, o paraíso que o Senhor havia criado para eles. E Deus havia falado para Adão e Eva: olha, existem muitas árvores aqui no jardim, vocês podem comer à vontade, vocês podem desfrutar de todos os frutos aqui deste jardim, vocês comem à vontade 24 horas. Mas só tem um fruto que vocês não podem comer, que é o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que der a comer, diz, certamente morrerás. Infelizmente, os homens, esse casal, vivendo num ambiente perfeito, num clima perfeito, num relacionamento perfeito, sendo sustentado pelo próprio Criador, tendo um relacionamento maravilhoso com o autor da vida todos os dias, na viração do dia. Deus ia até eles conversar com eles, mas a insatisfação começa a ser produzida no coração daquele casal. A Bíblia fala que Eva começa a observar aquela fruta, aquele fruto proibido. O diabo se aproveita daquela situação e diz: olha, Deus está impedindo que você tenha coisa melhor. Se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. E ela começa a cobiçar aquele fruto proibido, e ela é seduzida por Satanás. Ela pega aquele fruto, ela come e também dá para o seu marido. Eles deveriam ser gratos a Deus por tantas coisas que Deus tinha produzido na vida deles, mas o seu coração estava insatisfeito. Achavam que Deus estava privando-os de coisas boas, e por eles não terem dado graças a Deus, e por eles não desenvolverem gratidão constantemente ao Senhor, eles caíram, eles pecaram, eles foram separados de Deus, e a morte chegou também a todos nós. Então, irmãos, nós observamos que infelizmente esse casal tinha tudo do bom e do melhor, mas mesmo tendo tudo do bom e do melhor, ainda desenvolveram o que? Insatisfação e ingratidão em suas vidas. Muitas vezes também nós temos tantas coisas boas que Deus tem colocado em nossas vidas, mas mesmo assim demonstramos insatisfação, demonstramos realmente ingratidão em nosso coração. Deus quer ver essa gratidão constante em sua vida. Você é grato a Deus? Todos os dias você tem motivos para agradecer ao Senhor? Você tem observado como Deus tem sido maravilhoso na sua vida? Você tem observado como Deus tem sido gracioso na sua vida? Como diz Tiago, toda a boa dádiva e todo dom perfeito
perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Então tudo que você tem, que é bom, tenha certeza, é Deus que está colocando à sua disposição. Uma outra coisa que nós também precisamos refletir sobre essa gratidão, que Deus quer que nós desenvolvamos em nossa vida, essa gratidão que deve ser constante em nosso viver. A Bíblia fala lá em 1 Tessalonicenses 5,18 que em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus, não por algumas coisas, não apenas pelas coisas boas que nós temos. O apóstolo Paulo está ensinando à igreja de Tessalônica que essa gratidão deve ser desenvolvida a cada dia, constantemente, por tudo o que está acontecendo, não somente pelos bons momentos, mas também pelas dificuldades e também pelos dissabores. E agora nós vamos refletir sobre a vida desse personagem, o apóstolo Paulo. E aí eu gostaria de ler esse texto com os irmãos. 2 Coríntios capítulo 12, versículos 7 a 10. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele teve uma experiência maravilhosa com Deus. E nesse texto aqui, ele está externando que após essa experiência maravilhosa que ele teve com Deus, ele recebeu um espinho na carne. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7 diz: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi imposto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso eu pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então nós vemos aqui, o apóstolo Paulo conta no capítulo 12, do verso 1 ao 6, uma experiência maravilhosa que ele teve com Deus. Estava feliz, pulando de alegria, contente. E depois agora ele recebe uma frustração, ele recebe uma situação que está incomodando, isso está perturbando a sua mente, perturbando o seu coração, ele está descontente. E o que foi que ele fez? Versículo 8 diz: eu fui falar com Deus, e eu pedi ao Senhor o quê? Que o afastasse de mim. Ele disse: Senhor, eu não aceito, eu não concordo, eu não quero essa dificuldade na minha vida. Então Paulo não está nesse momento desenvolvendo gratidão ao Senhor. Ele não concorda com as lutas, as adversidades que ele está enfrentando. E agora ele está enfrentando uma grande luta. E eu vejo aqui Paulo orando 3 vezes. Eu vejo uma oração intensa. Eu vejo um homem se debruçando, clamando, gritando: Senhor, tira essa situação de mim. E aí Deus decide falar para o apóstolo Paulo. Ele que está agora descontente, revoltado, indignado, pedindo a Deus: Senhor, tira de mim, não aguento mais, que negócio chato, me perturbando, não aguento essa dificuldade, esse espinho na carne que me incomoda, que me fere, que atrapalha meu crescimento espiritual. E Deus fala, Jesus fala, versículo 9: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Deus fala para Paulo: Paulo, eu não vou tirar essa dificuldade, eu não vou impedir que você continue nessas adversidades, mas a minha graça vai te ajudar a lidar com esses dissabores. A minha graça vai te sustentar, a minha graça vai te dar forças quando você estiver fraco. E depois que Paulo, queridos irmãos, passa por essa experiência de entender que a graça de Deus está sobre a sua vida, depois que Paulo entende que a poderosa mão do Senhor está ali sobre ele, versículo 10, ele diz para nós o seguinte: pelo que eu sinto o quê? Prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Paulo aprendeu com essa dificuldade a ser grato a Deus por tudo, e certamente quando ele escreve para a igreja de Tessalônica, em tudo dá graça, ele entende que mesmo com os dissabores, mesmo com as adversidades, mesmo com os incômodos,
Nós precisamos ser gratos ao Senhor, porque a graça de Deus nos basta. O Senhor nos ajuda quando nós estamos enfrentando grandes adversidades. Paulo nesse momento estava triste, desamparado, desalentado, e quando escuta que a graça de Deus é suficiente, levanta a cabeça e diz: Deus, muito obrigado. Obrigado pelas fraquezas, pelas necessidades, pelas perseguições, pelas angústias, pelas lutas, porque ele sabe que o Senhor irá ajudá-lo. Quando nós, irmãos, lemos nas Escrituras dizendo, o apóstolo Paulo falando, Deus falando para nós, em tudo dar graças, é porque Deus quer que nós tenhamos essa atitude de contentamento em nossas vidas e entender que apesar das dificuldades e frustrações que nós enfrentamos, nós temos um Deus grande que está do nosso lado, à nossa disposição, para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos auxiliar nas nossas lutas e nos nossos dissabores. Então, nós somos gratos a Deus, não necessariamente pelas dores que nós enfrentamos, mas porque nós temos a presença do Altíssimo em nossas vidas. Que coisa maravilhosa, irmãos! Que tristeza seria termos tudo do bom e do melhor, termos saúde, dinheiro e não termos a presença do Senhor em nossa vida. Uma pessoa que não tem a presença do Senhor é uma pessoa miserável, é uma pessoa desprovida de verdadeiramente alegria, porque só a presença de Cristo inunda nosso coração. Paulo está grato a Deus, Paulo está contente, Paulo está animado, não necessariamente porque seus problemas foram resolvidos, mas porque ele viu a mão de Deus sobre a sua vida ajudando. Por isso ele diz: quando eu me sinto fraco, eis que sou forte. Devemos ser gratos a Deus por tudo, pelas dificuldades, pelos contratempos, pelas lutas, e não somente pelos bons momentos que nós vivemos. Uma outra coisa que nós também precisamos enxergar, irmãos, com relação à gratidão, nós devemos ser gratos a Deus, não é? Quarta coisa, porque Deus cuida de nós. Enxergar os cuidados de Deus em nossas vidas. Nós precisamos perceber que o Senhor está nos acompanhando, que o Senhor está nos ajudando, que o Senhor está nos encorajando. Esse texto que nós colocamos aí em 1 Coríntios capítulo 10, deixe-me ler somente o versículo 10 para não estender tanto, que o apóstolo Paulo falando para a igreja de Corinto, ele fala sobre várias coisas que aconteceu com o povo de Israel quando estava lá no deserto. Quando o povo de Israel estava no deserto, Deus sustentou ele com o maná. Quando o povo de Israel estava no deserto, Deus sustentou ele com água. Quando o povo de Israel estava no deserto, Deus o sustentou também com aquela nuvem para proteger do calor. Deus fez coisas maravilhosas enquanto o povo de Israel estava passando pelo deserto. Eles estavam enfrentando dificuldades, mas o Senhor estava lá cuidando deles. E lá no versículo 10, o apóstolo Paulo diz: nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. O povo de Israel, quando estava vivendo aquele tempo lá no deserto, e olha que eles não passaram 4 dias não, nem 4 semanas, nem 4 meses, foram 40 anos. 40 anos no deserto, 40 anos enfrentando toda essa dificuldade, mas a graça de Deus estava sobre eles. E nós vemos aqui que enquanto eles estavam passeando pelo deserto, estavam vivendo no deserto, o Senhor os sustentava, o Senhor os guardava, o Senhor os protegia. O que eles faziam? E você vê em algum momento eles adorando Deus: Senhor, muito obrigado pelos benefícios que o Senhor tem dado a nós. Não, irmãos. Infelizmente, durante todo esse tempo que o povo de Israel passou no deserto, 40 anos, eles só faziam o quê? Reclamar.
e reclamava. Cada dia, quando enfrentava qualquer dificuldade, reclamava: ah, Moisés, por que nos trouxesse aqui para esse deserto? Nós estávamos morrendo de sede. Ah, Moisés, por que nos trouxesse para esse deserto? Nós estávamos com fome. Ah, Moisés, por que nos trouxesse esse deserto? Nós não aguentamos mais esse pão vivo. Estão sempre reclamando. Eles não conseguiam enxergar que Deus estava cuidando deles. Eles não conseguiram enxergar que o Senhor estava agindo na vida deles. Irmãos, todos os dias, de manhã bem cedo, 40 anos, todos os dias, o Senhor dava para eles o maná. O maná era o pão do céu. Aquela névoa descia e dava para o povo de Israel aquele alimento maravilhoso. Todos os dias o Senhor estendia durante o dia aquela coluna de nuvem para impedir que o povo de Israel sofresse o aquecimento, aquele sol intenso. E durante a noite aquela coluna de fogo para iluminar o povo de Israel naquela escuridão do deserto. Todos os dias eles poderiam enxergar a bondade e a misericórdia do Senhor. Mas infelizmente, quando eles enfrentavam qualquer problema, quando eles enfrentavam qualquer dificuldade, tornavam-se críticos, reclamões e realmente criticando e se queixando pelas dificuldades e pelos problemas. Quantas vezes nós também agimos da mesma forma? Todos os dias Deus tem cuidado de nós. Todos os dias o Senhor tem nos sustentado com a sua destra fiel. Todos os dias o Senhor tem proporcionado coisas maravilhosas. E quando nós começamos a enfrentar alguma frustração, quando nós começamos a perceber que a situação está difícil, estamos enfrentando um contratempo, estamos enfrentando a dificuldade, a primeira coisa que fazemos é reclamar. Por isso que Paulo diz para a igreja de Corinto: não murmureis como aqueles homens que estavam no deserto. Deus abomina murmuração. Deus não quer ver seus servos reclamando o tempo todo da vida. Deus quer ver crentes contentes e gratos pelas coisas que estão vivendo. Se nós estamos vivendo tempos maus, Deus está nos guiando. Ele vai cuidar de nós. Ele vai apacentar nosso coração. Devemos desenvolver gratidão em nossas vidas, porque devemos reconhecer: o Senhor cuida de nós. Deus não tirou, irmãos, o povo de Israel lá do Egito para matá-los no deserto, não. Deus tirou o povo de Israel do Egito para levá-los a uma terra que emana leite e mel. Deus tirou o povo de Israel do Egito com mão poderosa para realmente ensinar o povo de Israel a confiar e a depositar a sua esperança, buscar a Deus. Deus queria ver o povo feliz e animado, mas infelizmente apenas uma grande dificuldade que eles enfrentavam, já estavam reclamando. Precisamos, irmãos, desenvolver e enxergar os cuidados de Deus em nossas vidas. Você consegue ver isso? Você consegue enxergar, mesmo enfrentando lutas, que Deus está cuidando de você? Que Deus está realmente no controle de todas as coisas? Uma outra coisa que nós gostaríamos também de falar, a quinta coisa: Deus, Ele tem um plano incrível para nós. Talvez no presente, agora, nós estamos enfrentando contrapontos. Talvez agora nós estamos enfrentando alguma tempestade, mas nós sabemos que o Senhor tem uma visão de nossas vidas muito maior do que nós podemos enxergar, porque Deus conhece passado, Deus conhece presente e conhece completamente cada detalhe sobre o nosso futuro. Então Ele não vai permitir que enfrentemos contrapontos sem não ter nenhum propósito. Por isso que Paulo diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se nós estamos enfrentando a adversidade, Deus sabe que aquela dificuldade é para o nosso bem. Por isso iremos nos alegrar e demonstrar gratidão. Às vezes nós precisamos escutar o não de Deus.
Às vezes, nós precisamos entender que precisamos passar por um processo de disciplina para a nossa correção também. Tudo que Deus faz, irmãos, é visando o nosso bem. Não necessariamente o bem físico, mas o bem espiritual. Nós estamos sendo preparados para morar nos céus. Nós estamos sendo preparados para passar a eternidade ao lado de Cristo. E nós estamos enfrentando alguns contrapontos, porque nós estamos sendo treinados pelo Senhor. Nesta vida terrena é uma passagem. O apóstolo Pedro diz que nós somos peregrinos e forasteiros neste mundo. Que nos aguarda é o céu. Então nós sabemos que Deus tem um plano maravilhoso para as nossas vidas. Eu lembro que há mais ou menos, eu acho que 5 anos atrás, o nosso irmão missionário João Paulo, quando a sua esposa teve o seu filho, e nós fomos lá levar para o parto naquela noite, e o bebê, quando nasceu, depois de muita dificuldade, né, nasceu com os pezinhos tortos, né? E o médico tinha falado: olha, seu filho está com defeito nos 2 pés e ele vai precisar fazer cirurgia. E infelizmente, né, a gente viu a tristeza que os pais estavam enfrentando, e um garoto pequenininho, recém-nascido, tem que passar por esse processo de cirurgia. Primeira cirurgia no pé, depois no outro pé. Agora, por que o irmão João Paulo permitiu que o seu filho fosse cirurgiado tão pequeno, tão novinho, passar por todo aquele problema? E muitas vezes ele falava para mim, chorando, que a criança estava desesperada, querendo tirar aquelas ataduras, e não podia, e tinha que segurar os braços do menino, no maior desespero. Por que esse pai permitiu que o seu filho sofresse? Porque o seu sonho e o seu desejo é que quando essa criança chegasse ao seu 1 ano, 2 anos de idade, pudesse andar e pudesse correr. Então foi necessário uma intervenção cirúrgica, foi necessário dores, foi necessário realmente esse processo para que o seu garoto pudesse realmente crescer de forma saudável. Deus, ele não pensa apenas no momento. Deus, quando olha para nós, ele está visualizando o futuro. Ele tem realmente coisas maravilhosas para a nossa vida. E aí a gente pode olhar esse texto aqui de Gênesis capítulo 45. Nós vemos o exemplo de José do Egito. Nós não vamos ler esse texto, depois vocês podem ler em casa. Mas José do Egito, irmãos, ele passou por grandes tragédias na sua vida. Seus irmãos o odiavam tanto que queriam matá-lo. Planejaram assassinar a José, e aí o seu irmão mais velho impediu, e no final das contas venderam ele lá para os medianitas. Depois ele foi lá para o Egito, depois contaram: papai, uma fera atacou nosso irmão, matou, e o pai ficou desesperado. Enfim, conviveram com essa mentira. E José do Egito foi lá para a casa de Potifar como escravo. Estava indo muito bem, estava crescendo, se desenvolvendo. Depois foi acusado injustamente de assediar a esposa de Potifar, que ela que estava assediando ele. Ele foi para a cadeia, passou anos na cadeia, vivendo de uma forma realmente terrível, preso injustamente. Mas o Senhor tira José lá daquela cadeia e o coloca na posição mais nobre do império egípcio. E aí, depois de alguns anos, nós vemos que os seus irmãos vão lá para o Egito porque estão com fome, e só tinha o Egito para poder realmente comprar alimento. E quando os irmãos de José do Egito chegam lá, não reconhece seu irmão, mas ele reconhece. E depois de todo aquele drama, ele se dá a conhecer os seus irmãos. E lá no capítulo 45 você percebe o seguinte, ele dizendo: olha, não foi vocês que me venderam aqui para o Egito, foi Deus. Deus me trouxe para esta localidade, Deus me trouxe para o Egito para impedir que vocês morressem de fome. Deus está sob o controle de todas as coisas. Que coisa maravilhosa, irmão. José, ele compreendeu que Deus tinha um plano incrível para a sua vida. Agora, ele enfrentou lutas, ele enfrentou contrapontos, ele enfrentou prisão, ele foi injustiçado, ele passou por grandes momentos tenebrosos, mas ele entendia: o Senhor está no controle de toda a minha vida. Nós desenvolvemos gratidão a Deus quando nós compreendemos isso. O Senhor
Ele está e vai concretizar esses planos em nossas vidas no tempo certo. Por isso, mesmo que nós não entendamos quais são os planos de Deus para nós, devemos ser gratos. Por isso, mesmo que nós não entendemos, Senhor, o que é que o Senhor está querendo me ensinar, devemos ser gratos, porque Ele tem planos para as nossas vidas. Ele vai, com certeza, trazer grandes e maravilhosos benefícios para cada um de nós. Outra coisa que nós gostaríamos também de falar: Deus, Ele quer o melhor para nós. Deus, Ele realmente, o que Ele está fazendo é para o nosso próprio benefício. Lá em Romanos 8, 28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus está trabalhando em nosso coração para nos aperfeiçoar, para nos treinar, para nos preparar para coisas maiores e melhores. E aí eu queria contar a história de Jonas, que eu sei que todos vocês sabem muito bem. Jonas, ele era um servo muito rebelde, ele era um servo trabalhoso, ele era um servo desobediente. Deus chama ele: vai para mim. Ele: vou nada, vou para outro lugar. Ele toma um navio e vai em direção à Tarso. Acontece uma tragédia naquele percurso. Ele é lançado ao mar. Deus prepara um grande peixe e traga Jonas. Jonas passa 3 dias no ventre daquele grande peixe e ora a Deus, pede a Deus perdão. O Senhor permite que ele sobreviva aqueles dias traumáticos no ventre daquele grande peixe. E aí, quando ele sai, aquele peixe vomita ele. Deus fala de novo: Jonas, vai lá para mim e me prega contra aquela cidade. E aí ele decide ir. Decide: agora eu vou obedecer a Deus. E foi pregar para aquela cidade. Chegando lá, irmãos, aconteceu algo tão extraordinário, porque os ninivitas eram um povo cruel, era um povo idólatra, era um povo sem Deus, era um povo sem temor nenhum ao Senhor. Mas quando eles escutam a mensagem de Jonas, todos se quebrantam diante do Senhor, confessam seus pecados, rasgam suas vestes, até o próprio rei se converte a Deus. Que coisa maravilhosa! Mas o que nós vemos, que nos deixa tão frustrados, é quando nós abrimos lá para Jonas capítulo 4, versículo 1 e 2. Enquanto as pessoas estão prostradas diante do Senhor, pedindo: Senhor, me perdoa, Senhor, não nos mata, Senhor, não nos castiga, Senhor, não nos destrói, Senhor, perdoa nossos pecados. Jonas, no capítulo 4, está dizendo: Senhor, eu quero morrer. Ele estava tão descontente com Deus, porque queria que realmente o Senhor exterminasse aquela sociedade. Ele queria que Deus matasse todas aquelas pessoas. Fico pensando, irmãos, porque Deus não matou Jonas quando ele estava no ventre daquele grande peixe? Porque Deus chamou Jonas já sabendo que Jonas era rebelde? Porque Deus chama Jonas sabendo que ele ia desobedecer, que tinha um coração duro, era uma pessoa egoísta? Porque Deus chama Jonas para esta obra. Na realidade, o grande propósito de Deus não era apenas fazer com que aquelas pessoas ninivitas acordassem, despertassem e se convertessem ao Senhor. Deus também estava trabalhando no coração de Jonas. Por isso que Ele escolheu esse servo desobediente, rebelde, para uma obra nova, nobre, para que pudesse ser aperfeiçoado o seu caráter egocêntrico. Deus estava fazendo um grande trabalho na vida de Jonas. Deus queria o melhor também para Jonas. E Deus usa todas e várias circunstâncias para que Jonas pudesse entender que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é bom, que o Senhor Ele é benigno. Queridos irmãos, nós podemos chegar na presença de Deus e demonstrar nossa gratidão a Ele, porque nós sabemos que Ele nos ama tanto, que Ele tem um amor tão imenso para com cada um de nós, que certamente Ele tem planos e vai fazer o melhor para nós. Ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte,
não iremos temer mal nenhum, porque nesses momentos mais tenebrosos da nossa vida, o Senhor continuará ao nosso lado, vai nos ajudar a enfrentar esse vale tenebroso, e o que nos aguarda é os céus. Então o Senhor certamente quer o melhor para nós. Por mais traumático que nós venhamos a enfrentar, problemas, dores, dificuldades, frustrações ou limitações, nós podemos agradecer ao Senhor, porque o que nos aguarda é a nossa pátria celestial, e lá não existe mais dores, lá não existe mais frustrações, lá não existe mais dificuldades, lágrimas e tantas lutas. Deus está nos preparando para o lar celestial. Sétima coisa que nós gostaríamos de pontuar: Deus está no controle de todas as coisas. Podemos ser gratos ao Senhor, mesmo como Paulo diz, em tudo dá graças. Eu vou ser grato a Deus, não é porque a situação está boa, não, mas porque eu sei que o Senhor continua controlando todas as coisas. Deus não fica aflito, nervoso, preocupado, ansioso, e agora o que é que eu vou fazer? Não, Ele sabe tudo o que está fazendo, Ele está administrando todas as coisas. E aí nós gostaríamos de frisar o exemplo de Abacuque, né? Eu acho que eu esqueci de colocar a referência. Mas Abacuque, irmãos, ele começa seu ministério reclamando com Deus. Começa se queixando e com raiva, e brigando com Deus, reclamando, pedindo a Deus uma intervenção, porque o povo estava envolvido na prostituição, na imoralidade, na injustiça. Ele diz: até quando, Senhor? Vou clamar e o Senhor não vai responder. Ele está indignado, pedindo a Deus uma resposta. E Deus responde. Deus responde: calma, Abacuque, calma, homem. Eu vou agir. Eu vou levantar os assírios, e eles vão chegar, e eles vão disciplinar o meu povo. Quando Abacuque escuta essa mensagem de Deus, dizendo que o Senhor vai realmente disciplinar o povo com esse povo mau, ele ficou tão indignado ainda, ele ficou tão revoltado: Senhor, não entendo, o Senhor é tão puro de olhos e vai usar esse povo iníquo, Senhor, não estou entendendo, e eu vou procurar entender melhor a tua vontade. Ele fica frustrado, e aí Deus responde para ele lá no capítulo 2, versículo 4: o justo viverá pela sua fé. Tenha calma, viva pela fé, não se preocupe. Aquele que vive pela fé, ele não será atingido. E uma outra coisa que Deus também fala para Abacuque, dizendo que, ainda no capítulo 2, que esses assírios, que eram um povo cruel, eles também iriam sofrer a disciplina. Deus, no tempo certo, também ia castigar aquele povo pervertido e cruel. Ou seja, no final das contas, tanto os judeus como os assírios, que estavam descomprometidos com o Senhor, iriam receber a punição e o castigo. Então tenha calma, Abacuque, deixa de reclamar, eu estou no controle de todas as coisas. E Deus fala no capítulo 2 de Abacuque, versículo 20, que coisa maravilhosa, irmãos, que diz o seguinte: o Senhor está em seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Deus está dizendo, em outras palavras: Abacuque, deixa de reclamar, eu estou controlando todas as coisas. Não adianta você ficar revoltado, ansioso, aflito, nervoso. Não, tenha calma, cala-te. Eu estou na administração das coisas. Depois que Deus dá essa lapada em Abacuque, dizendo cala-te, ele abre os seus lábios para falar para Deus. Mas aí no capítulo 3, ele não vai mais reclamar ao Senhor, ele vai louvar a Deus, ele vai cantar ao Senhor, ele vai expressar a gratidão que tem no seu coração em saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. No início ele achava que Deus havia esquecido do seu povo, que Deus não iria mais disciplinar
disciplinar seu povo, e agora ele está grato em saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Irmãos, o nosso Deus é justo. Ele pode até tardar, mas ele não falha. A sua mão, ela é poderosa, e no tempo certo ele irá resolver nossos contratempos e nossas adversidades. Nós devemos ser gratos ao Senhor, porque nós devemos crer e reconhecer que Ele está o quê? No controle de todas as coisas. E a última coisa que nós gostaríamos de pontuar hoje à noite, sobre desenvolver gratidão em nosso coração. Nosso sofrimento não é eterno. O sofrimento que nós passamos, irmãos, por mais desalentador que seja, por mais traumático que seja, pela dor mais angustiante que sintamos, nós sabemos que essa dor, que esse sofrimento, que esse dissabor que nós estamos passando, talvez atualmente, irá passar. O sofrimento do justo não é eterno. O sofrimento daqueles que amam a Deus é passageiro. A tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E quando Paulo diz, irmãos, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, nós podemos agradecer a Deus, mesmo enfrentando angústias, dissabores, dificuldades, lutas, porque nós sabemos que haverá um final para esse nosso sofrimento, porque o que nos aguarda não é o inferno. O inferno é para o ímpio. Nós somos homens e mulheres que amamos e cremos em Cristo. Então o que nos aguarda são as mansões celestiais. Então o sofrimento vai acabar. Haverá um tempo que as nossas lutas, nossos dissabores serão exterminados. Pode ser até mesmo aqui nessa vida, ou pode ser no porvir. Essa semana nós tivemos uma notícia que nos deixou um pouco angustiados, mas nós entendemos que Deus está no controle de todas as coisas. O irmão lá de Iguatu, que nós estávamos orando, até passamos um vídeo numa quarta-feira, ele faleceu, né? O irmão Edney estava com vários tumores na perna, ele não conseguiu resistir, né? E faleceu. Já há algum tempo que esse irmão tem sofrido, né? Enfrentado dores e lutas. E sabemos, irmãos, que quando um crente, servo do Senhor, morre, ele vai para a presença de Deus. E eu tenho certeza que hoje, nesse momento agora, ele está muito feliz na presença do Senhor. E uma coisa que me marcou muito, estou diante dessa dificuldade que esse servo de Deus passou, né? Nunca tive a oportunidade de conhecê-lo, só quando chegar no céu, mas foi o testemunho da sua esposa. Ela escreveu lá no Facebook dizendo: olha, meu esposo, durante todo esse tempo de sofrimento que ele passou, ele nunca reclamou de nada. Ele nunca reclamou com Deus, ele nunca demonstrou realmente revolta. Pelo contrário, eu aprendi com o meu marido a amar a Deus e a servir ao Senhor. Irmãos, que coisa maravilhosa. Deus usou a vida desse homem na dor, no sofrimento, para abençoar outras vidas também. E agora nós vemos que o seu sofrimento acabou estar na presença do nosso Deus. Nós colocamos aqui como exemplo a vida de Jó. Jó perdeu seus filhos, perdeu seus bens, perdeu a sua alegria. O que ele ganhou foi doença, ele ganhou muita dor, ele ganhou insônia, ele ganhou muita magreza e muitos acusadores. E diante de toda tamanha lástima, de grandes dificuldades, ele começou a desenvolver revolta no seu coração. E a gente vê muitas vezes ele reclamando: Deus, por que não me respondes? Deus, por que tu não falas comigo? Deus, por que o Senhor não faz? Eu não coloquei a referência, né, de Jó. Deus, por que o Senhor não realiza alguma coisa? Porque o Senhor não fala alguma coisa? E sabe, irmãos, quando
Deus começa a falar com Jó. Ele decide pedir perdão a Deus por todas as suas palavras pecaminosas que ele proferiu contra o Senhor. E ele diz o seguinte: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem, e por isso eu me abomino. Então, enquanto ele estava reclamando com Deus, em gratidão ao Senhor, ele estava muito frustrado. Mas quando ele percebeu que o Senhor estava ao seu lado, que o Senhor sabia da sua situação, o seu coração se encheu de riso e de gozo. E o final do capítulo 42 de Jó, nós vemos que ele está o quê? Realmente recebendo tudo o que ele havia perdido. Ele recebeu uma família numerosa, ele recebeu bens, e ele morreu, como diz o texto, em ditosa velhice. Então, queridos irmãos, nós temos motivos de sobra para agradecer ao Senhor. Se nós somos ingratos, isso não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós estejamos alegres e contentes a cada momento. Pode avançar aqui, irmão. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Nós podemos agradecer a Deus pelos amigos que Ele coloca em nossas vidas. Nós podemos agradecer a Deus pelas alegrias que Ele também nos proporciona. Vez por outra, nós sorrimos, né? Que coisa maravilhosa. Mas também nós podemos agradecer a Deus pela Sua palavra, que nos conforta, que nos alenta, que nos encoraja e que nos prepara também para as adversidades. Podemos agradecer a Deus também pelas broncas. Às vezes nós somos exortados e não devemos baixar a cabeça. Louve a Deus, porque alguém se preocupou com você, disse: irmão, cuidado. Louve a Deus por isso. Demonstre gratidão ao Senhor pela forma como as coisas têm acontecido. Você pode agradecer a Deus também pela comunhão que você tem com o povo de Deus, e também pelos contratempos. Não deu certo, seus planos foram mudados, mas aleluia, louvado seja o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. Agradeça a Deus também pelas dificuldades que você enfrenta, ou talvez pelo desengano. Imagina só, irmãos, uma pessoa que está esperando receber o laudo do médico, e de repente o médico diz: olha, você está com um câncer e a sua situação é muito terrível e não temos muito o que fazer. A pessoa foi desenganada, sabe que logo em breve vai partir para a eternidade. Essa pessoa precisa decidir passar os seus últimos dias se lastimando, reclamando, ou decidir passar os seus últimos dias louvando ao Senhor. Eu vi um vídeo na internet de uma jovem que estava com câncer. Não sei se ela já faleceu, não sei, mas ela pegou o violão e estava cantando ao Senhor, não é? Que coisa maravilhosa. Ela tomou a decisão de demonstrar gratidão ao Senhor, mesmo sendo desenganada. É isso que Deus quer conosco, irmãos. Deus quer ver realmente essa alegria e essa gratidão em nosso coração. Devemos agradecer a Deus também pela escassez, tá? Com falta de alguma coisa, saiba, o Senhor vai suprir nossas necessidades. Vamos agradecer a Deus também pelas enfermidades, não somente pela saúde, mas às vezes também pelas dificuldades que nós enfrentamos. Vamos agradecer a Deus também pela fartura. Hoje a comida foi boa, comi aquela comida que faz tanto tempo que eu não comia. Que maravilha, louve a Deus. Mas louve a Deus também pelos fracassos. Caiu, se machucou, falhou. Não fica se lastimando, levanta a cabeça e agradece a Deus e pede a Ele forças para continuar servindo. Agradece a Deus pela gentileza das pessoas. Há pessoas gentis e amáveis que Deus também coloca em nossas vidas. Com nós também podemos agradecer a Deus pela guarida. Tenho certeza, irmãos, que hoje à noite, daqui a mais ou menos 6 horas, todos vocês vão estar dormindo nas suas casas, ou pelo menos nas suas casas. Ninguém vai ficar dormindo na rua, ninguém vai se cobrir com papelão. Todos têm a sua casa, seu lar, sua guarida, seu refúgio. Não é verdade? Que bênção Deus tem feito conosco, não é?
Isso é um motivo também de agradecer ao Senhor. Vamos agradecer a Deus pelo dia de hoje. O Senhor nos concedeu mais um dia de vida, um dia para glorificá-lo, um dia para honrá-lo. Vamos agradecer a Deus também pela habitação que Ele nos dá, pela local onde nós temos para reclinar nossa cabeça e dormir sossegadamente. Agradecemos a Deus também pela igreja que Ele coloca em nossas vidas para nos estimular, esses irmãos queridos e amados que nos encorajam, que nos estimulam. É tão importante a igreja na vida do crente. Agradece a Deus também pela inteligência que Ele tem dado a você, e assim você tem conquistado também seu espaço na sociedade. Agradecer a Deus também pela juventude, ou pelo menos a juventude interna, não é? Essa alegria, esse gozo que tem em nossa alma. É tão bom e maravilhoso a gente ver uma pessoa idosa feliz. É tão bom e maravilhoso a gente ver uma pessoa, mesmo com as suas limitações físicas, louvando a Deus. Isso é uma maravilha. Agradece a Deus também por Jesus, irmãos. Jesus é a nossa alegria. Se Ele não tivesse morrido na cruz do Calvário, ai de nós, estaríamos condenados e perdidos. Se não fosse o sacrifício perfeito de Jesus, estaríamos realmente nas trevas. Você tem motivo para louvar a Deus cada momento e a cada dia. Louve a Deus também pelas suas limitações. E louve a Deus também porque o céu lhe aguarda. Nós temos um lugar especial preparado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que Paulo diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O céu nos aguarda. Que maravilha! A casa que você construiu aqui na terra vai ser demolida, vai se acabar, mas a habitação que Cristo construiu é eterna para nós que cremos em seu nome. Vamos agradecer a Deus pelas suas misericórdias. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Vamos agradecer a Deus também pelas manobras. Deus às vezes muda o nosso percurso. Deus às vezes muda nosso destino, muda a nossa orientação. Eu queria isso, mas Deus faz uma manobra e nos leva para um outro caminho. E se isso está acontecendo, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele está no controle de todas as coisas. Louvemos a Deus também pelos nãos que nós recebemos, pelos nãos de Deus, pelos nãos das pessoas também. Agradecemos a Deus também pela noite. Você viu a lua hoje? Como está linda, não é? São dias de lua, maravilha. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Então vamos louvar a Deus pelas oportunidades que Ele tem nos dado, oportunidade para ministrar a sua palavra, oportunidade para conquistar nosso espaço, oportunidade para conquistar aquilo que nós queremos. Agradecer a Deus também pelos opositores, porque não temos como viver nesse mundo mal sem ter oposição. Então esses opositores muitas vezes são colocados para também nos aproximar mais de Deus. Vamos agradecer a Deus pelos problemas que nós passamos. Irmãos, vamos agradecer a Deus pelo país que nós vivemos. Eu sei que o Brasil é um país muito perturbado, com muitos problemas sociais, políticos, etc. Mas nós temos a liberdade de adorar o Senhor. Já pensou se nós estivéssemos lá na Turquia, nós estaríamos no meio do mato para louvar a Deus, bem escondidos, porque lá não permite louvar o Senhor. Então louve a Deus pela liberdade que nós temos de servir ao Senhor no nosso país, Brasil, não é? Vamos louvar a Deus também pelas quebras, algumas coisas que são quebradas, algumas coisas que são levadas, algumas coisas que são perdidas. Vamos contar quantas bênçãos Deus tem derramado sobre a vida de cada um de nós. Vamos agradecer a Deus também pelos recursos que Ele tem nos dado, pelas roupas que Ele nos coloca, que Ele nos veste, que Ele nos aquece, que cobre o nosso corpo nu. Agradecer a Deus pela saúde, agradecer a Deus pela situação, independente do que for, se é difícil, está bem, agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor também pelo seu trabalho e pelas suas tribulações.
Agradeça a Deus também pela união que você tem e pelos os ultrajes, pelas humilhações às vezes que nós também passamos. Nós vivemos num mundo caído e facilmente nós podemos ser ultrajados. Vamos agradecer a Deus pelas vitórias. Como disse Paulo, graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Agradeçamos a Deus pela vida que Ele tem nos proporcionado, e uma vida abundante, e uma vida que vai durar por toda a eternidade ao lado de Cristo. Agradeçamos a Deus pelos xingamentos, que às vezes nós somos humilhados, e às vezes também as pessoas dizem show, né? Mas está espantando o bicho, show, vá para lá, sai de perto, né? Infelizmente nós vivemos esse contexto também de desprezo. Vamos agradecer a Deus pelo zelo que Ele tem para conosco, e às vezes pela nossa nota às vezes ser tão baixa também. Se tiramos um 0 na vida, então vamos levantar a cabeça e realmente procurar ter 10 para a glória do nosso Deus. Que sejamos gratos ao Senhor. Esta é a vontade de Deus para com cada um de nós. Vamos agradecer ao Senhor nesse momento. Vamos curvar as nossas cabeças. E eu dei aí pelo menos 46 motivos para você louvar o Senhor, para você agradecer a Deus. E eu queria que você nesse momento agradecesse por alguma coisa que você percebe que Deus tem proporcionado na sua vida. E logo depois da oração nós iremos cantar o hino Vivo Feliz, porque eu sou de Jesus. Querido e amado Deus, na Tua presença estamos, nosso coração tão feliz, tão contente, porque apesar de que às vezes nossos planos não foram bem sucedidos, apesar de muitas vezes ficamos frustrados e decepcionados com pessoas e coisas e circunstâncias, nós temos, ó Deus, acesso à Tua presença e recebemos do Senhor encorajamento e sabemos que o Senhor sempre estará do nosso lado, nos fortalecendo, nos guardando, nos orientando e controlando toda a nossa vida. Senhor, só em saber que o autor da vida, que o grande Deus, Criador do universo, está ao nosso lado, nós já estamos animados. Senhor, perdoa a nossa ingratidão. Senhor, perdoa a nossa murmuração. Nos ensina, Pai, a dar graças e glórias a Ti, mesmo na dor, mesmo na angústia e mesmo no sofrimento. Nos aperfeiçoa, Senhor, trabalha em nossas vidas e nos torna crentes mais fiéis e fervorosos para a glória do Teu nome. Agradecemos a Deus e pedimos no nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar de pé, Vivo Feliz, porque eu sou de Jesus. Eu esqueci agora o número. Alguém lembra? 375, não é isso? Ok. Olha só, a memória de vocês funciona, viu? A minha às vezes falha. Vamos ficar de pé, vamos cantar ao Senhor. Vivo feliz, por quê? Porque eu sou de Jesus, né? Então nós temos motivos de sobra para nos alegrar. We